Se porventura eu tivesse aqueles contêineres da Petrobras, aquelas coisas gigantes, e eu precisasse encher aqueles contêineres de água, será que eu acharia água para encher o container? Meu irmão, em nome de Jesus, me arranje uma vasilha se o mar não conseguir encher. Assim é a palavra de Deus. Qualquer que seja a tua necessidade, qualquer que seja a tua aflição, qualquer que seja a tua situação, qualquer que seja o teu pecado, a palavra de Deus é poderosa para dirimir. É um manancial que não se esgota. Eu acabei de descobrir uma vasilha que o mar não enche. Um balde furado. Uma noite. E o que é que Deus quer nos comunicar com isso, irmãos? O nosso coração precisa estar pronto para receber a palavra. Ele não pode estar furado. Nós ouvimos a palavra que é para que ela mude a nossa vida. Não é para que a gente se encha de emoção. Nós ouvimos a palavra para que Deus nos abençoe com ela e nos dê um caminhar reto. Eu ouço a palavra hoje para que amanhã eu ande de maneira diferente. Então o vaso não pode estar furado, porque não tem água que possa encher e completar o vaso furado. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Nós passamos o dia aqui com os jovens, e eu acho muito apropriado identificar Daniel com os jovens, já que Daniel começou o seu ministério e foi levado ao cativeiro da Babilônia, talvez com 16, 15, 17 anos, 18 anos no máximo. Então ele era muito jovem, e ele é um modelo a se seguir. Daniel capítulo 1, eu vou ler apenas o versículo 8, nós vamos tirar algumas meditações desse versículo 8, para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Diz assim a palavra de Deus: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Meus queridos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele foi tirado da sua terra, Jerusalém, onde ele morava, e ele, retirado de Jerusalém, foi levado escravo para a Babilônia. E ele morou 70 anos na Babilônia. Babilônia não é lugar de crente, não é isso? Lugar de crente é Jerusalém. Todos nós habitamos na Babilônia. Nós habitamos numa terra onde existe todo tipo de piedade ao nosso derredor. Nós habitamos numa terra de idolatria, nós habitamos numa terra de drogas, nós habitamos numa terra de prostituição, nós habitamos numa terra de violência, nós habitamos numa terra de mentira, nós habitamos numa terra de maldade, mas nós não pertencemos a esta terra, nós pertencemos a outra terra. Apesar de nossos pés estar nessa terra, o nosso coração está em outro lugar. Nós somos diferentes. Daniel foi levado para a Babilônia e nunca mais pôde voltar a Jerusalém. Mas o seu coração nunca se apartou de Jerusalém. Ele nunca se contaminou com a Babilônia. Apesar de Babilônia. Você, meu jovem, minha jovem, você mora na Babilônia, porque o Paraguai é Babilônia. E eu não preciso nem dizer. Morada Nova é uma Babilônia. Russas é uma Babilônia. Fortaleza é uma Babilônia. O Ceará é uma Babilônia.
ele conquistou a Síria, ele conquistou o Egito, ele conquistou Israel, ele conquistou a Filístia, ele conquistou a terra dos Amonitas, dos Moabitas, ele conquistou a terra dos Edomitas, ele conquistou toda a Palestina. Deus deu poder ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia criou um império poderoso. Vocês se lembram de Nabucodonosor? E nesse império ele resolveu, para fortalecer o seu império. Quem quer fortalecer o seu reino se cerca de pessoas inteligentes, capazes, como os administradores, homens que têm ciência, conhecimento, para poder ajudá-lo no seu desenvolvimento. E Nabucodonosor resolveu que cada terra ele escolheu pessoas jovens e capazes. Ele tirou feiticeiros de uma terra, tirou astrólogos de outra terra, tirou pessoas de capacidade nas escrituras de outra terra, e ele saiu escolhendo pessoas para levar para a Babilônia. E ele destruía tudo, mas essas pessoas ele livrava, porque ele queria fortalecer o seu reino. E ele levou gente de todas as terras. E de Jerusalém, ele levou 4 jovens, igual a vocês, jovens. Eu não sei se a igreja lembra o nome deles. O primeiro chamava Daniel. O segundo chamava Ananias. Outro se chamava Misael. E o outro se chamava Azarias. E aí ele pegou esses 4 homens e ele tirou de Jerusalém, jovens servos de Deus, que não estavam acostumados a se contaminar com o mundo, e que nunca se contaminaram com o mundo, porque servo de Deus não se contamina com o mundo. E ele deu 4 nomes de deuses da Babilônia para eles lá. A Daniel ele deu o nome de Beltesazar, em homenagem ao deus Bel da Babilônia, e aos seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, ele deu o nome de deuses menores da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ele colocou Daniel no meio dos astrólogos, dos sábios, dos caldeus, dos sátrapas, dos homens importantes da terra da Babilônia, e ele queria que aqueles homens fossem usados para fazer o reino crescer mais, porque aqueles homens eram inteligentes. E o rei da Babilônia, a Babilônia ela tinha a Bíblia não narra, mas a Babilônia tinha uma prática, e a história conta isso. Eles tinham uma prática interessante para conquistar cada vez mais sabedoria. Eles criavam aquele gado, aquele boi confinado. Todos sabem que o boi confinado, que só vai se alimentar e dormir, ele engorda e a carne fica macia. E ele pegou aqueles bois confinados e ele tirava aquelas carnes selecionadas e mandava fazer um vinho de primeira qualidade, e aquelas carnes do boi e aquele vinho ele oferecia ao deus Bel em sacrifício. E o entendimento dos caldeus é que quem comesse aquela carne e tomasse aquele vinho que era oferecido aos deuses caldeus, quem comesse aquilo e tomasse aquele vinho, se fosse inteligente, ficava mais inteligente. Se fosse sábio, ficava mais sábio. Se fosse forte, ficava mais forte. Ficava mais capaz. Então ele resolveu criar esses jovens com essas especiarias da Babilônia. E ele mandou o seu eunuco, que era o servo do seu harém, para levar esses alimentos para todos aqueles sábios da Filístia, da terra de Moabe, da terra de Amon, do Egito, e de Jerusalém, onde tinha lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel era diferente daquela turma. Você é diferente desse povo. Você não se contamina com as coisas que eles se contaminam. E quando o eunuco chegou com aquelas carnes selecionadas, você percebeu na leitura, versículo 8, Daniel assentou no seu coração, ele e seus amigos, não se contaminar com o noivado do rei, não se contaminar com aquelas carnes, não se contaminar com o vinho que ele bebia, nem com as coisas que ele comia. E Daniel pediu ao
que lhe permitisse não se contaminar e que lhe desse capim para comer, legumes, coisas verdes. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos, o que é mais saboroso? Um pedaço de picanha, assim, com aquela gordura do lado, pingando aquela salmoura, ou um prato de alface sem sal? Como é difícil fugir do mundo! Como é difícil servir a Deus com fidelidade! Você tem que abdicar daquelas carnes deliciosas e daquele vinho saboroso para comer verdura. Mas você que está com seus pés na Babilônia, você é de Jerusalém. Você é diferente. Portanto, você não se contamina com as coisas que ele se contamina. Eu não sou vegetariano nem estou pregando isso aqui, viu? A igreja entende o que o Espírito de Deus fala. Não te contamina com a Babilônia, como Daniel fazia. Mas o eunuco temeu, apesar do eunuco amar muito Daniel, ele temeu. Ele disse, mas eu não posso fazer isso. Porque se tu comer só legume, tu vai ficar fraquinho, magrinho, amarelinho, raquíticozinho e burrinho. Que eu não estou cuidando de ti. E vai mandar me matar com esse jeito, com esse perfil. E Daniel disse, faz o seguinte, experimenta só alguns dias. Pode dar certo para ele, mas só alguns dias. Dá legumes para nós e água para a gente beber. E se depois de alguns dias tu voltar aqui e a gente tiver magrinho, fraquinho, raquíticozinho, burrinho, a gente come a tua cara. Se nós formos robustos, inteligentes, capazes, em sã consciência, deixa a gente continuar comendo legume. Quem sustenta o crente é a graça do seu Deus, não é o alimento que entra pelo seu ventre. Quem sustenta o crente é o fato dele abdicar dos prazeres da Babilônia. Foge dos prazeres da Babilônia e Deus te sustenta. E o eunuco disse, por alguns dias, está muito bem. E depois de alguns dias, o eunuco voltou. E aqueles 4 jovens estavam mais fortes, mais robustos, mais vigorosos, mais corados, mais capazes e mais inteligentes, porque eles eram guardados pela graça de Deus. E é guardado pela graça de Deus aquele que não se contamina com as coisas do mundo. Não adianta nada do que a gente faz aqui dentro se nós nos contaminarmos com a Babilônia. Não adianta falar língua, não adianta profetizar, não adianta orar, não adianta vigília, não adianta estudo da palavra, não adianta nada. Para tudo isso tem valor quando a Babilônia está distante de nós e o nosso coração está direto em Jerusalém. Olha, meus queridos, Daniel morou 70 anos na Babilônia. Eu não sei se vocês sabem, mas no quarto dele, ele mandou abrir uma janela. Irmãos, eram 70 quilômetros da Babilônia para Jerusalém. Mas no quarto dele, ele mandou abrir uma janela que dava na direção de Jerusalém. E todos os dias ele dobrava o joelho, com os olhos na janela, olhando para a direção de Jerusalém, porque ele estava com os pés naquela terra linda da Babilônia. Mas o coração dele estava na terra santa. E eu preciso dizer o que acontece com o jovem que não se contamina com a Babilônia. Você vai ter que comer amargo, claro que vai. Você vai ter que abdicar de alguns prazeres que te atraem, que te agradam, claro que vai.
Mas Deus tem algo preparado para ti. E é maior do que qualquer coisa que o diabo possa te oferecer. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e jamais subiu ao entendimento do homem. Foi isso que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Meus irmãos, e o rei teve um sonho. Enquanto Daniel comia legumes, o rei teve um sonho. E aquele sonho, ele acordou dele, e agora não era mais um sonho, era uma visão. Não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. Eu acordo de um sonho, e acordado eu começo a contemplar aquilo que eu sonhava, e Deus começa a me mostrar coisas. E o rei teve um sonho, uma grande estátua. Era uma estátua tão poderosa, tão potentosa, que parecia que ela não tinha fim, que não se acabava. Irmãos, as coisas relativas aos prazeres da carne, elas são tão atrativas, tão atraentes, que parece que não vai acabar nunca, mas tem fim. Mas a vida que Deus preparou para você não tem fim. Apesar de parecer só um legume, só uma verdurinha. E ele viu aquela estátua e o rei percebeu que aquela estátua era grandiosa e ficou admirando que ela tocava no céu. A cabeça da estátua era de ouro. O peito e os braços da estátua eram de prata. Entre e as costas da estátua eram de bronze polido. As pernas da estátua eram de ferro. Os pés da estátua também eram de ferro. E os 10 dedos dos pés eram de ferro misturado com lama, com lodo, com barro. E o rei ficava olhando e contemplando aquela estátua, porque ele pensava que não ia acabar nunca. E de repente ele viu uma pedra que vinha cortada dos céus, sem mãos. E aquela pedra que parecia nada, aquela pedra parecia fraca na frente daquela estátua grandiosa, mas aquela pedra batia nos dedos dos pés da estátua e desmoronava a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro, os dedos de ferro misturados com barro. Aquela estátua era destruída pelo poder do impacto daquela pedra, e aquela estátua que parecia tão grande virou pó, e o vento levou o pó, a estátua virou nada. Tá bom.